Nos diz a palavra de Deus, Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, mas por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, talvez nós nem tínhamos ainda a compreensão, como aconteceu comigo, e essa palavra se cumpriu na minha vida, e se cumpriu e se cumpre nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que Deus trouxer a esse lugar, ou a agregar a sua igreja na face da terra. Mas existem dois momentos sublimes no reino espiritual. O primeiro deles, crer. Quando a palavra de Deus diz, se em teu coração creres. Esse é o primeiro momento sublime, amados. Quando o Espírito Santo de Deus começa a gerar em nós aquilo que a palavra de Deus chama de nova criatura. Amados, nós somos tocados pelo poder do alto. Quando o anjo Gabriel foi anunciar o nascimento de Jesus Cristo, a concepção de Jesus Cristo, dizendo que Maria daria à luz a uma criança, ela perguntou assim para o Senhor, Senhor, mas como se fará isso? Visto que eu não conheço varão, ainda sou virgem. Aí o anjo do Senhor diz assim para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Isso acontece exatamente da mesma forma conosco. Quando desce sobre nós o poder do alto, o Espírito Santo de Deus, nós somos concebidos por essa semente gloriosa que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Quando nos engravidamos, espiritualmente falando, quando nos engravidamos de Jesus, ocorre em nossa vida, amados, esse momento sublime do crer e o outro momento sublime do confessar. Nós cremos na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Só que não é uma audição natural, é uma audição sobrenatural. Quando somos tocados e a palavra de Deus penetra no nosso ouvido, e encontra guarida em nosso coração. Diz a palavra que com o coração nós cremos para a justiça. Justiça significa que nós somos feitos, então, justos, justificados pelo poder de Deus. E justificados, nós voltamos a Deus. Nós passamos a ter comunhão com Deus. Então, essa palavra no nosso coração opera, amados, essa força gloriosa do poder de Deus, que faz com que, em crendo em Jesus Cristo, a palavra viva, nós possamos confessar. E a grande vitória não está apenas no crer,
mas ela se complementa, ela se completa no confessar. E quando nós confessamos, né, com a tua boca declarares, confessares, a palavra grega usada, amados, no texto original é homologel. Hoje deriva dela homologar. E significa uma declaração pública que faz com que exista um contrato legal. É como se nós estivéssemos dizendo, é assim que ocorre para o reino espiritual. Eu creio que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, se manifestou em carne, morreu e ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Por isso, eu criei com o meu coração e com a minha boca confesso, declaro, homologo, registro no cartório espiritual que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar a Deus porque é o momento mais precioso da sua vida. O momento da sua salvação. Amados, quando nós vivemos essa porção, alcançando essa vitória, nós começamos a caminhar numa fé ativa. E há não apenas um benefício, há não apenas um bônus da salvação, há também um dever, um compromisso que nós precisamos assumir perante o Senhor, de sermos mensageiros de esperança. Você é um mensageiro de esperança. Você crê nisso? A esperança, não que você possa entregar da sua vida, das suas próprias palavras, a esperança contida na gloriosa, poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala da salvação e diz assim, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há uma responsabilidade, não apenas um direito, mas um dever, uma responsabilidade minha e sua, de sermos mensageiros de uma palavra de esperança, de sermos mensageiros de uma palavra de vida eterna, de sermos mensageiros de uma palavra que vai alcançar aqueles que ainda habitam nas regiões das trevas, para que através dessa palavra sejam essas vidas trazidas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já se apercebeu dessa comissão, desse ide, que Jesus nos dá, ide por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por que se prega o evangelho à criatura? Para que a criatura passe a ser filha. Para que nós possamos receber, através da palavra, através de Jesus Cristo, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então há um comissionamento, há uma determinação de Deus para as nossas vidas, que nós possamos falar da palavra de Deus, possamos falar do evangelho, levar as boas novas, para que muitos possam crer. Eu não sei quem falou para você de Jesus Cristo. Eu sei quem falou para mim de Jesus Cristo. Não sei para quantas pessoas você já falou de Jesus Cristo. Não sei quantos da sua família, da sua parentela, não sei quantos já foram alcançados. Não sei quantos colegas de trabalho sabem que você é crente, que você pertence ao Senhor Jesus. Não sei quantos amigos você tem para os quais você já disse, eu pertenço ao Senhor Jesus. Não sei para quantas vidas, às vezes jogadas nas sarjetas, às vezes tão distantes da realidade social, econômica. Para quantas dessas vidas você já teve a oportunidade de falar desse amor que nós louvamos hoje? Dizer assim, Jesus te ama. Nós tínhamos um irmão, amado, já falecido, chamava Carlos, lá de Porto Feliz. Ele foi alcançado, ele era viciado em drogas, morreu inclusive por um tumor no cérebro, porque as drogas aniquilaram, né, amado, seus neurônios. E ele, amados, ele falava que usava tudo que aparecia. Foi drogado,
conseguiu um emprego no Tribunal de Contas do Estado, milagre de Deus, foi alcançado pelo poder de Deus e passou a ser um mensageiro de esperança. E a mudança na vida dele foi tão radical que ele foi tirar um novo RG. Já que ele era uma nova criatura, foi tirar um novo RG. Eu não lembro o nome dele completo, Carlos, não sei completo o nome dele, não sei se alguém se lembra, mas ele passou a assinar Jesus te ama. Quantos lembram dessa vida, dessa testemunha? Irmãos, ele era uma coisa interessante, porque eu pegava o RG dele, a carteira de identidade, estava lá na assinatura dele, Jesus te ama. E ninguém podia dizer o contrário. E irmãos, ele falava para todo mundo. Ele falava, e como ele foi viciado, né, então ele dizia assim, para aqueles que ainda estavam usando drogas, ou para alguns jovens que ele alcançava, ia falar do Evangelho, ele falava assim, ó, todos os dias pela manhã eu fumo um salmo, cheiro Provérbios, e mergulho em Eclesiastes, no Evangelho, e tem uma linguagem interessante, que ele alcançava as vidas pela linguagem dele. Ele falava todas as gírias, irmão, nós fazíamos uma festa com ele, já ministrou para os jovens, já esteve conosco, já veio aqui para o Votorantim, já passou semana junto com a gente, era uma festa caminhar com ele. Não houve uma única vida que tenha passado pelo caminho dele, que não tenha ouvido através da vida dele, Jesus te ama. Faleceu, mas a família dele continua firme na presença do Senhor. E ele não se preocupou não, mas quando ele já sabia que estava para morrer, ele estava feliz da vida, pela oportunidade que Deus deu dele vir a conhecer esse que tem e terá sempre um nome, que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Poucos praticam o ID, poucos falam do amor de Deus, poucos manifestam a presença e o poder de Deus, não apenas no falar, mas sobretudo e principalmente no viver. Mas não adianta nós falarmos se nós não vivermos. As vidas serão atraídas por aquilo que nós vivemos, muito mais do que por aquilo que nós falamos. Nós precisamos entender que há uma expectativa no coração de Deus em relação a mim e a você. E quando diz a palavra, ó quão formosos, vamos lá acompanhar em Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz assim, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu queria dizer para os amados, por que os nossos pés são formosos? Por que precisam ser formosos? Lá em Gênesis, quando a palavra de Deus fala que Deus estabeleceu um destino para a mulher, um destino para a serpente, tirou Adão e Eva do Jardim do Éden, que hoje nós temos na igreja a restauração do Jardim do Éden. Deus disse para a serpente, porque enganaste a mulher, maldita serás entre todos os animais da terra. Sobre o teu próprio ventre rastejarás, porque a serpente tinha pernas, tinha asas. Deus cortou as pernas e cortou as asas, disse assim, tu rastejarás sobre o próprio ventre, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre o teu descendente, serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher, Jesus Cristo, lhe ferirá a cabeça, mas o teu descendente ferirá do homem o calcanhar. Então, Deus traz essa palavra profética, dizendo, os nossos calcanhares estão sujeitos ao ataque da serpente. Quando andamos descalços, estou falando espiritualmente, quando andamos descalços, os nossos pés se sujam com o pó da terra, que é a comida da serpente. O pó da terra é a comida da serpente. Então, com os pés sujos, eu me lembro, amados, quando eu era menino, minha mãe tinha uma preocupação muito grande de olhar o meu calcanhar. Né? Quem foi menino e jogou bola nos campos de terra, principalmente terra vermelha, mas virava uma crosta no calcanhar, né, Eliseu? Virava uma crosta no calcanhar assim, mas que
era difícil de limpar. E como a gente não enxerga, acha que está limpo. Não é assim? A gente não enxerga o calcanhar. Para enxergar, você tem que virar. Então, você está preocupado com o calcanhar? Esse é o perigo. Espiritualmente, aquilo que nós não enxergamos, normalmente não prestamos atenção, é o que nos deixa sujeitos ao ataque do inimigo. Então, para que os nossos pés sejam formosos, nós não podemos andar com os nossos pés descalços pelo pó. Por isso nos ensina a palavra que nós temos que caminhar por esta água bendita da palavra, ainda que as águas atinjam apenas os nossos tornozelos, nossos artelhos, como diz Ezequiel 47. Andando pela água, nós não nos sujamos com o pó da terra. Não estando sujos com o pó da terra, que é a comida da serpente, não teremos o calcanhar ferido. Amém, amados? Talvez agora você possa compreender por que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, antes dele, Jesus, ser sacrificado, ele estava dizendo para os discípulos que perguntaram a ele: Senhor, por que tu nos lavas os pés? E Pedro disse assim: se é para lavar os pés, me dá o banho todo. E Jesus falou: não precisa, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Mas se a palavra limpa, e ainda assim Jesus teve a preocupação de lavar os pés dos discípulos, significa o seguinte: ainda que estejamos, amados, na igreja, ainda que estejamos recebendo a palavra, nós temos que ter cuidado com os nossos pés, para que não virem alvo da picada da serpente. Porque aquele que é picado no calcanhar não caminha mais. E se não caminha mais, não pode levar a palavra, porque quão formosos são os pés dos que levam a palavra, dos que anunciam o evangelho, dos que proclamam a paz. Por isso, um dos itens da armadura de Deus é o calçado do evangelho da paz. Não andemos descalços, porque seremos feridos, e às vezes feridos de morte, pelo ataque da serpente. Então, o apóstolo Paulo diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Será que nós podemos compreender que hoje a responsabilidade de pregar a palavra, de falar da salvação, compete a nós? Diga para o seu irmão, para a sua irmã: você é o mensageiro de esperança. Diga para ele, para ela. Eu não ouvi ninguém que recebeu isso dizer glória a Deus. Amados, não foi aos anjos que Deus deu essa missão. Vou dizer para você, os anjos morrem na expectativa, né, de servir a Deus dessa forma, como eles queriam pregar a palavra, sabiam disso? Só que Deus deu a um único anjo, lá no céu, o direito de pregar a palavra, e ele usurpou o direito e disse que a palavra não era de Deus, era dele. Aí Deus o alijou do céu e o fez habitar nas trevas. O nome dele, Satanás. Hoje Deus confiou a mim e a você essa responsabilidade, esse comissionamento. Nós fomos comissionados. Como não pertencemos mais a nós, fomos comprados por bom preço, precisamos anunciar às vidas aquilo que as vidas já anunciaram a nós. Eu quero dizer para os amados, o evangelho que hoje pregamos, a palavra de Deus que hoje pregamos, ela já foi pregada, inclusive aos mortos. Sabiam disso? A palavra de Deus foi pregada também aos mortos. Primeira carta de Pedro. Amados, prestem bastante atenção. Vocês vão ter contato com coisas profundas, os mistérios da palavra. 1 Pedro 3, versículo 18. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Irmãos, Pedro era um pescador, difícil de lidar, duro em palavras, pretensioso ao extremo. Disse que estava preparado para ir com Jesus até a morte. Naquela mesma noite ele negou a Jesus 3 vezes. Mas quando veio sobre ele o Espírito Santo de Deus, mudou a vida dele. Nós temos muitos Pedros na igreja, sabiam disso? Muitos Pedros. Mas quando o Espírito Santo de Deus opera, Deus converte os Pedros em pedras, partículas da rocha eterna que é Cristo. E os faz caminhar em vitória e trazer palavras benditas.
E foi esse pescador tão rude e tão simples que recebeu revelações tão poderosas. Diz assim, versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Leia junto comigo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glotonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Leia comigo 6. Porque, por isto, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Dá para compreender isso? Jesus, quando morreu e foi sepultado em espírito, ele foi levado às profundezas do inferno. Levado às profundezas do inferno, e lá pregou a palavra a todos os que estavam aprisionados. Você vai talvez se assustar dizendo assim, mas Jesus foi lá? Foi. Foi pregar aos mortos, aos espíritos em prisão. E sabe o que é glorioso? Eu creio que quando ele chegou, ele disse assim, eu sou Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aquele que crer em mim, sairá desta prisão e subirá comigo à glória eterna. Irmãos, muitos creram e foram tirados do inferno. Você pode dizer glória a Deus? Mas eu quero dizer para você, o evangelho nunca mais será pregado aos mortos. Nunca mais. Já foi. Quando o apóstolo Paulo diz que as vozes dos discípulos, as vozes daqueles que foram enviados, alcançou toda a terra. E Jesus Cristo, o único que poderia fazer isso, pregou a palavra aos mortos, aos espíritos em prisão, para libertá-los daquelas algemas. E diz Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vamos comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Mas é a primeira vez que eu falo disso num domingo. Isso é o que nós vivemos na escola bíblica, isso é o que nós vivemos nos estudos da palavra. Mas hoje o Senhor me incomodou sobremaneira para falar para a igreja esses mistérios tão tremendos, talvez os mais tremendos mistérios da palavra de Deus. E depois eu vou dizer por quê. Quando eu estava buscando de Deus a palavra hoje à tarde, uma irmã me ligou e confirmou que era para trazer esta palavra aos amados. Vocês vão entender por quê. Apocalipse 1, 18. Eu vou começar do 17. O apóstolo João, olhando lá nos céus em arrebatamento, diz assim, e eu, quando o vi, Jesus glorificado, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto,
mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Leia comigo agora. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe o que significa isso? Ele desceu lá e disse para Satanás: me dá a chave. Agora você não tem mais a chave da porta da sua casa. Aqueles que crerem em mim sairão, me acompanharão para a glória eterna. E eu tenho as chaves da morte. Aquele que crer em mim, ainda que seja morto, ressuscitará e terá a vida eterna. Amados, é tremendo essa manifestação do poder de Jesus Cristo, porque ele diz: eu tenho as chaves. Se você crer nele, você crer, você não conhecerá a segunda morte, diz a palavra de Deus. Amados, isso é tão tremendo, porque nós temos que compreender essa revolução no reino espiritual. Amados, aqueles que não creram desde os tempos de Noé, quando Noé pregava a palavra, Noé foi o primeiro mensageiro da palavra, tanto que ele é conhecido como pregoeiro da justiça. Quando Noé, Deus falou assim: Noé, avisa o povo que eu vou matar todo aquele que não crer. E aqueles que crerem, mandam entrar na arca. Sabe qual é a figura da arca hoje? A palavra de Deus que é pregada na igreja. Quando você entra aqui, trazido pelo poder do Espírito, você está entrando como que na arca. E sobre a água da palavra você também é salvo. Porque a arca que Deus mandou Noé construir, ela fechava por fora. Todos nós, quando entramos na nossa casa, fechamos nossas casas por dentro. A arca é fechada por fora. Sabe quem é que fecha a porta da arca? O próprio Deus. Isso significa que quando você entra nesse santo lugar, Deus fecha todas as portas que tentam tirá-lo da presença dele. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Jesus tem a chave das portas do inferno. Diz a palavra de Deus, amados, que quando ele pregou aos espíritos em prisão, eles puderam ressuscitar juntamente com ele. E aqueles que aguardavam a vinda de Jesus Cristo, e Abraão, Isaac, Jacó, e Davi, e José, e Sara, e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e Jó, onde estavam esses? Vidas tementes, eles viveram e proclamaram a salvação. O salmista, nós lemos hoje o Salmo 27, tu és o Deus da minha salvação. Onde estavam esses, aos quais não foi pregado o evangelho? Os quais ainda não haviam alcançado a salvação, porque estavam aguardando o Salvador. Quando Jesus Cristo foi apresentado, amados, na igreja, por isso nós apresentamos e consagramos as crianças. O próprio Senhor Jesus foi consagrado no altar do Senhor. Teve um homem chamado Simeão que ele olhou para Jesus Cristo e falou: agora eu já posso morrer, porque o Espírito de Deus me disse que eu não morreria antes de ver o Salvador. Eis o Salvador, já posso morrer. E as vidas que esperavam a Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Quando Jesus entregou o Espírito, e houve o maior terremoto que já existiu na terra, a ponto de todos se assustarem. E os guardas que estavam lá ferindo o lado dele com a lança, disseram: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Amado, diz a palavra que os sepulcros se abriram, e aqueles que dormiram esperando o Salvador puderam ressuscitar e subir com ele pelo novo e vivo caminho que só ele conhecia e consagrou, para que todos pudessem ir ao céu. Acordaram Abraão, Isaac, Jacó, os santos profetas, todos ressuscitaram juntamente com Cristo. Se juntaram àqueles que foram resgatados do inferno e subiram aos céus dando glória e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O evangelho já foi pregado aos mortos. Aqueles que ainda não
tinham ouvido a palavra de Deus, não tinham ouvido falar de Jesus Cristo, apenas estavam esperando Jesus, também ressuscitaram. Eu quero perguntar agora, o evangelho já foi pregado aos mortos, quem irá pregá-lo aos vivos? Será que você e eu temos a ousadia de obedecer a palavra de Deus e sermos pregadores da palavra? Amados, será que nós podemos entender que a grande maioria da humanidade ainda está morta nos seus delitos e pecados? A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus 8,19 diz assim a palavra de Deus. E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, leia comigo, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu fico imaginando como foi duro para alguém ouvir isso. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero ser um pregador da sua palavra. Senhor, eu quero ser um levita. Senhor, eu quero cuidar da igreja, eu quero abrir a igreja, eu quero cuidar do terreno da igreja, eu quero limpar a igreja. Senhor, eu quero que o Senhor me use da forma como o Senhor quiser. Mas deixa primeiro enterrar meu pai. Deixa primeiro, Senhor, eu terminar minha faculdade. Senhor, deixa primeiro eu fazer o meu pé de meia. Depois, Senhor, o Senhor vai ver que quantos dízimos eu darei na tua casa. Senhor, deixa primeiro eu concluir os meus projetos. Senhor, deixa primeiro eu formar o meu filho, a minha filha. Eu já fiz a minha faculdade, eu já me preparei, agora deixa eu formar meu filho e minha filha. Depois, Senhor, pode ter certeza que nós vamos servi-lo. Qual desculpa nós tivemos? Qual desculpa, ou quais desculpas as vidas têm para não servir ao Senhor Jesus? Eu quero dizer, amados, a coisa mais dura de se ouvir, mas é que a mais pura realidade é essa: segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Amados, quando nós olhamos para uma vida que está morta em pecados, morta nos seus defeitos, nas suas transgressões, nas suas iniquidades, e tem o ouvido endurecido para não ouvir a palavra de Deus, nós precisamos, amados, falar de Jesus Cristo para essas vidas. E uma vez tendo dito, descansa o teu coração, a você e a mim, compete-nos falar de Jesus. A manifestação do poder não é nossa, mas é do Espírito Santo de Deus. Nós somos e seremos sempre apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Amados, nós não podemos deixar de falar a todos. Existe uma congregação dos mortos, como existe uma congregação dos vivos. Nós fazemos parte da congregação dos vivos. Nós vemos hoje o Salmo 27, versículo 13, diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor. Em que lugar? Na terra dos viventes. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, você já está na terra dos viventes. Fala para ele, para ela, é a igreja do Deus vivo. Essa é a terra dos viventes. E fora dela, Provérbios 21, 16. Abram as suas Bíblias, Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Aquele que não tem a palavra repousa na congregação dos mortos. Por isso, amados,
nós que já revivemos em Cristo, precisamos levar essa palavra de salvação, de vida eterna, àqueles que ainda repousam na congregação dos mortos. E sabe onde está a maior parte deles? No meio dos nossos familiares, no meio da nossa parentela. Estão lá. Às vezes, amados, assim, indignados, porque nós os deixamos para vir receber a palavra. Às vezes indignados, porque já não são mais prioridade das nossas vidas. Eu quero dizer para você, mensageiro de esperança, obedeça a palavra, o teu chamado é grandioso, é glorioso. E deixa Deus, pelo poder do Espírito dele, fazer com que a semente que você lançou no interior dessas vidas, possa encontrar guarida em terra fértil e pelo poder da palavra, por esta água bendita, possa um dia germinar e frutificar, para que essas vidas alcancem verdadeiramente vida. São vidas que precisam de esperança. São vidas que estão distantes da presença de Deus. São vidas que precisam ouvir falar do Evangelho. E o Evangelho precisa de testemunhas. Uma testemunha é aquela que fala do que viu, do que viveu. Nós precisamos falar do que temos visto, do que temos vivido, do que temos contemplado. Há um poder sobre nós que nos capacita a isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Jerusalém é a sua casa. Judeia, sua parentela. Samaria, os seus amigos do mundo. E até os confins da terra, onde Deus fará chegar o seu testemunho. Você é uma testemunha de Cristo. O que você vive, fala daquele que domina e rege a sua vida. Você está preparado para ser o mensageiro de esperança? Levante a sua mão e fale, glória a Deus. Você pode dizer igual Isaías, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você pode não ir longe. Talvez o campo missionário que Deus está dando para você seja a sua própria casa. A própria parentela, a própria vizinhança, os colegas de trabalho, colegas de faculdade. Talvez você diga assim, mas eu não sei falar nada. Quero dizer para você, Deus usa a sua vida. Se você quiser usar as redes sociais para falar de Jesus Cristo, use-as. Fale mais de Jesus, da palavra de Deus, do que da vida dos outros. Fale mais da palavra de Deus. Não exponha a sua vida em público. Não abra as portas do seu tesouro. Fale de Jesus Cristo. Porque vidas serão alcançadas. Você não precisa estar lá. A palavra chega lá. Não é você que converte. Não é você que faz a obra. Não sou eu quem faz a obra. É o poder do Espírito Santo de Deus que faz a obra. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 14. O subtítulo é assim: 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Segura um pouquinho aí, amados. Irmãos, hoje à tarde, recebi a ligação dessa irmã, desse pastor. Eu estou em viagem, mas eu preciso dar esse testemunho ao Senhor. Na porta da minha escola, uma vez uma vida estava desesperada e veio me procurar. E eu disse para ela: procura uma igreja, vai ouvir a palavra de Deus.
Você precisa de Jesus. E ela me perguntou, qual é a sua igreja? Falou, a minha igreja é a Igreja Evangélica de Pinheiros, em Votorantim. Só isso. Passaram-se alguns dias. Essa vida foi lá na escola, esperou essa irmã sair. E disse para ela, chorando, disse, irmã, Deus falou comigo através de uma palavra ministrada pelo pastor no site da sua igreja. Deus falou tão poderosamente comigo. Eu não sei ainda onde é a sua igreja. Eu não conheço o seu pastor. Mas Deus falou comigo através do site da sua igreja. Amados, ela só tinha ouvido falar do nome da igreja. Ela foi buscar das pesquisas no Google, sei lá onde ela foi buscar, e encontrou lá o site da IEP Votorantim. Viu a ministração dos cultos. Nem sei qual culto ela assistiu. Ela clicou ali, a palavra foi ministrada. Essa vida se prostrou diante do Senhor. E disse que nesse dia o louvor que foi depois da pregação foi Rude Cruz. E ela disse assim, esse louvor eu ouvia quando era menina. Eu ia na igreja e ouvia Rude Cruz, o hino da harpa cristã. Mas Deus tocou na minha vida. E a minha vida começou a ser transformada pelo poder da palavra que eu ouvi através de um vídeo no site da igreja. E ela disse, pastor, eu precisava falar com o senhor, porque a palavra de Deus, ela não está apenas no altar, ela tem alcançado vidas através da internet. Eu precisava dar esse testemunho, porque às vezes o senhor fala, entrem no site, pesquisem, vejam os programas, indiquem os programas. Vocês não fazem isso. Eu falei apenas o nome da igreja, nem lembrei do site, mas ela foi pesquisar, achou o site, entrou ali e foi tocada poderosamente pelo Senhor. Sabe o que significa isso? Obra anônima. Nós não sabemos onde a palavra chega, mas eu quero dizer, a palavra vai chegar onde precisa chegar, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas é por isso que nós ministramos a palavra. É por isso que a palavra de Deus é gravada, é registrada. Por isso que temos o vídeo. Por isso que temos o programa de televisão. Por isso que temos o site. Talvez você não tenha se dado conta ainda, amados, de quantas vidas têm sido alcançadas através dos programas de televisão, através do site. Não importa que elas ainda não estejam conosco. O que importa é que Jesus Cristo seja pregado e as vidas possam ser tiradas das trevas e trazidas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Quando a palavra de Deus diz em Apocalipse, preste atenção, amados, equipe de louvor esteja sobre o altar. Diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Amados, presta atenção. Pode um anjo, e não o Espírito Santo de Deus, que é o único que pode ser onipresente, pode um anjo voar pelo céu e pregar o evangelho, atingir todas as tribos, e línguas, e nações, e povos? Deus estava revelando que um dia a palavra de Deus seria pregada através dos satélites e alcançaria toda a terra. O que nós vemos hoje sendo ministrado pela TV já estava aqui profetizado pelo próprio Deus. Um anjo proclamando o evangelho eterno, um satélite fazendo com que a palavra possa alcançar todos os lares, de todos os povos, de todas as nações e todas as tribos. Sabe o que significa isso? Deus não permite que ninguém permaneça na ignorância.
e quer alcançar vidas. E para isso, Ele usará de todos os meios. A minha vida, a sua vida, as redes sociais, use-as para a glória de Deus. Não para exaltar vaidade, não para inflar o ego. Use tudo aquilo que Deus tem dado para você, mensageiro de esperança, para realizar essa obra bendita. Deixe com que os seus pés estejam sempre limpos, não os suje no pó do pecado, para que Deus possa olhar do alto para a minha vida e para a sua vida e dizer: eis ali os meus servos, mensageiros de esperança, com os pés lavados, formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam a esperança, o evangelho da salvação. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: aquilo que hoje vocês ouvem aqui, assentados juntamente comigo, um dia será pregado sobre os telhados. Sobre os telhados estão as antenas de TV, as antenas de rádio. Amados, a tecnologia foi criada por Deus para a glória do evangelho eterno. As nossas vidas, às vezes talvez nós nem saibamos mexer com toda essa tecnologia, mas basta uma única palavra: Jesus te ama e quer e pode te salvar, e você terá recebido de Deus o galardão. Você, mensageiro de esperança para a glória de Deus Pai. Coloque-se em pé na presença do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo.